Boa noite a todos, irmãos. Com muita alegria eu gostaria de deixar um versículo da Palavra de Deus que se encontra aqui em primeira carta de João, me perdoe, capítulo de número 2, versículo de número 15, que está escrito assim a Palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Irmãos, pela palavra de Deus nós entendemos que existe no mundo três tipos de tentações. Três tipos de tentações que é desde o princípio, né? Esse tipo de tentação acontece sempre. Aconteceu lá no Éden. Eu vou mostrar para os irmãos aqui que Jesus também passou por esses três tipos de tentações. E no Éden o homem pecou, o homem cedeu, mas que o segundo Adão, que é Cristo, ele venceu essas tentações e deixou o exemplo para que nós venhamos vencer. Existe uma diferença entre tentações e existe também tribulação, né? Tentação e tribulação, né? Existe uma diferença. Por exemplo, lá em João, em Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 12, está escrito que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado pela tentação, ele receberá a coroa de glória. Ou seja, nenhum de nós estamos isento de não sofrer ataque, tentação do inimigo, porque até o nosso Jesus, está escrito em Hebreus capítulo 4:15, que Jesus, ele em tudo foi tentado, irmão. Em todas as áreas da vida, Jesus ele foi tentado. Não teve uma que ele não escapou. Em todas as áreas da vida ele foi tentado. O que existe? A tribulação é coisa que Deus manda, vem da parte de Deus para nos aperfeiçoar. A tribulação. A tentação, ela vem do diabo, mas a tentação nós temos que estar atento, porque Deus ele não tenta ninguém. A palavra diz lá em Tiago que ele não tenta ninguém, Mas a tribulação vem da parte de Deus. Por que eu creio assim, segundo a palavra de Deus? Porque está escrito, irmãos, lá em Romanos, veja só, a tribulação. Romanos 5, capítulo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Ou seja, uma coisa que produz coisa boa no ser humano não pode vir do diabo. Então a tribulação, se você está passando por tribulação, isso é para aumentar a tua fé, para te moldar, porque Deus ele nos molda na fornalha. Então a tribulação produz paciência. É uma coisa que a gente nunca temos. É difícil. Eu digo porque eu sofro nessa área, eu não tenho paciência. E o que acontece com quem não tem paciência? Deus prova ele nessa área para ter paciência. A tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Então é um processo que a tribulação, quando ela vem sobre nós, é para produzir paciência, experiência e que nós venhamos ter esperança. Porque a nossa esperança, a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nós. Agora nós vamos falar um pouquinho da tentação. Nós lemos aqui porque no mundo, lemos que tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tentação, vinda do inimigo das nossas almas. Nós vamos ver, irmãos, que lá no começo, no Éden, capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, Eva foi tentada nesses três tipos de tentação: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É os três tipos de tentações que o inimigo ele tenta nós. Ele vai sempre tentar o homem
nessas três áreas. Olha só, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja bem, irmãos, estamos falando aqui no versículo 6, e vendo, ou seja, percebendo, o inimigo tentou ela percebeu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ou seja, concupiscência da carne, desejo carnal, desejo da carne, né? Concupiscência da carne. Então a mulher, ela viu que aquele fruto, ela percebeu que aquele fruto era bom para se comer. Que isso? Concupiscência da carne. Aí depois da vírgula você vê, e agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. Olha o segundo tipo de tentação, concupiscência dos olhos. Aí vamos ver depois dos olhos, a vírgula, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida. O homem às vezes quer saber demais, é muito soberbo. E tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Veja bem, caiu nos três tipos de tentação. Agora a gente vamos ver o que aconteceu com Jesus. Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 4, é a tentação de Jesus Cristo. Olha só, e Jesus cheio do Espírito Santo. Nós só vamos vencer, irmãos, a tentação se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Se não tiver cheio do Espírito Santo, não vamos vencer. Isso é fato. E voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Ou seja, Cristo estava com fome. O diabo tentou mais uma vez a mesma malandragem dele que ele tentou lá no Éden, com a Eva. Jesus estava com fome, jejuando 40 dias. Aí está lá no versículo 3, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a estas pedras que se transforme em pão. Concupiscência da carne. O corpo de Jesus estava precisando se alimentar. Era uma necessidade do corpo dele, como homem aqui na terra, de alimento. E o diabo ofereceu a ele, foi tentar ele numa necessidade da carne. Vejamos, irmãos, que nós estamos nesse corpo ainda terreno, e nós temos necessidades carnais, que nós temos que vigiar muito, porque o inimigo ele nos tenta e ele sempre vai nos tentar nesses três tipos de tentação. E Jesus, ele foi tentado, mas olha como ele respondeu no versículo 4. E Jesus lhe respondeu, diz, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus resistiu à concupiscência da carne. Mas eu digo para vocês, irmãos, e também isso serve para mim, para todos nós, não tem bom nesse mundo, né? A palavra de Deus é clara, não importa quem está falando, não, a palavra é de Deus, a palavra é de Deus, e a palavra de Deus ela serve para cortar para lá e para cá. E o diabo, levando, versículo 5 de Lucas 4, levando a um alto monte, mostrou-lhe concupiscência dos olhos. Mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo, dar-te-ei a ti todos esses poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Ou seja, o diabo tentou Jesus na concupiscência da carne, Jesus venceu. Agora ele tentou na segunda, na sequência, lá de 1 João 2, 15 e 16. De 1 João 15, 16. 1 João 2 e versículo 16. É a sequência que ele tentou. Está aqui, a Bíblia está bem clara. Lá no Éden, é a mesma sequência, né? A Bíblia, irmãos, é um livro de códigos, né? É o tipo de um quebra-cabeça
que você tem que bater em Gênesis de Apocalipse, achar, encaixar as peças certas e só pelo Espírito Santo de Deus e leitura, aprendizado, examinando as Escrituras é que nós vamos aprender. Então, voltando aqui ao texto, o diabo tentou na concupiscência dos olhos, as glórias do mundo, é o que ele faz para o homem, ele mostra isso, aquilo, outro, e o homem seduzido cai. E ele disse no 7, portanto, se tu me adorares, tudo isso será teu. E Jesus respondendo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Jesus mais uma vez nos deixou essa lição para que nós venhamos vencer. Ele levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E disse Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele foi tentado nos 3 tipos de tentação, concupiscência da carne, dos olhos e agora na soberba da vida. O diabo levou ele num alto lugar, no pináculo do templo, né? Em cima, lá no templo, num lugar bem alto, e mandou que ele se atirasse, porque está escrito, né? Ele usou, de uma certa forma, a palavra, mas o diabo ele distorce a palavra para que a pessoa venha se emaranhar. Ou seja, a soberba da vida é a terceira tentação. Ou seja, quando a pessoa cai na da carne, quando não cai na da carne, ele tenta na dos olhos, que é um pouco mais forte. E quando, como diz um ditado, os olhos não vê, o coração não sente. Quando o homem está emaranhado, se não cai na primeira, cai na segunda. E aí é uma engrenagem, porque a carne, o olho, né? Aí vem a soberba, porque a soberba, irmão, é a pessoa achar que ele não tem lei, que não existe nada, que ele pode fazer o que bem quer, o que bem entende, ele é dono do nariz dele e acha que não vai acontecer nada. Né? Vejamos que a sequência lá no Éden também foi igual com Cristo. Né? Ele mostrou para a mulher dizendo que aquele fruto era bom para ela comer. Ele não mandou Jesus transformar a pedra em pão, tentando também a Cristo. Né? E a mulher percebendo, viu que aquela árvore era boa para se comer. E a mulher caiu, Jesus não caiu. Aí depois veja, é agradável, Gênesis 3 e 6, é agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. É que a soberba da vida, o homem acha que ele tem um entendimento, que não precisa de Deus, que ele pode fazer o que bem entende, mas eu digo isso com propriedade. Todos que, a quanto faz isso, paga o preço, irmão, e o preço não é barato não, o preço é caro. Né? Eu digo com experiência, né? A gente pregamos, ensinamos, procuramos falar a palavra de Deus, porque não existe bom. Todos que temos a nossa fé, que guarde a sua fé. Não deixe que o inimigo das nossas almas venha tirar de você, irmãos, porque não é fácil, não é fácil. As pessoas brincam, tem gente que estão brincando, irmãos, não é fácil, irmão, não é fácil, né? Dê ouvido à palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, saiba muito bem, tentação vem do diabo, é isso que nós falamos aqui. Tribulação não é para te matar, a tribulação vem para te aperfeiçoar. A tribulação produz paciência. Se você está passando por a tribulação, aguenta firme, porque isso vai te produzir um peso excelente de glória. Isso vai te trazer um peso excelente de glória. Eu agradeço a todos, né, quanto tem orado por nós, e que Deus venha nos abençoar, e que eu quero agora nesse momento orar junto com você, né? Eu quero muito orar com você. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra, Pai. Que a tua palavra para nós, ela é alimento.
A tua palavra para nós ela é despertamento. A tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é tudo para os nossos pés, para nós, Senhor. A tua palavra, Senhor, é que nos ensina. A tua palavra é que nos vai levar às mansões celestiais, Senhor. Deus querido, abençoa o teu povo, abençoa todos que precisam de ti, Senhor. Nos guarda da tentação, nos ajuda a vencer a tentação, nos ajuda a vencer o diabo, Senhor. Nos ajuda a estar com as nossas vestes brancas, Senhor. Abençoa cada um, abençoa esta vida, Senhor, que está assistindo agora nesse momento esta gravação, esta filmagem, Senhor. Em nome de Jesus eu quero pedir a tua bênção sobre esta pessoa, sobre a minha vida, sobre a tua igreja de um modo geral, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, Senhor, e que nós venhamos estar preparados, Senhor, para o dia, Senhor, aquele grande dia da vinda do teu Filho Jesus buscar a sua igreja. Assim eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você.